Antes de começar, eu peço já que você, gentilmente, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Jean, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, é um prazer ter você conosco. Muito obrigado pelo convite. Que legal, eu queria começar já de uma maneira bem direta com você, Jean, com uma questão um pouco provocativa, assim, que é: qual que seria a resposta inicial para a gente fazer a base da nossa discussão a esse questionamento da capa aqui? Estamos aqui para quê, Jean? Estamos aqui para progredir. Todos nós somos espíritos e estamos aqui na carne apenas de passagem. E a gente precisa aproveitar essa passagem da melhor forma possível, porque é uma oportunidade preciosa que todos nós temos nesse momento. E pode ser que já se passaram 20, 30, 40 anos dessa oportunidade, pode ser que já estejamos da metade para o final, e quão melhores nós estamos hoje em relação a quando nós adentramos a essa oportunidade, a essa nossa encarnação atual. O quão melhor estamos. Então, o que eu costumo dizer é que a gente se perde muito na vida e acaba brincando de viver, tropeçando em ilusões da matéria, tropeçando em picuinhas nos relacionamentos e tropeçando também na questão de não entendimento correto das dificuldades que nós temos em nossa vida. Se veja isso que você colocou. Para a gente conseguir ter esse entendimento, a gente precisa primeiro ter uma compreensão também da natureza da nossa vida espiritual, certo? Você começa o livro aqui dizendo: não somos pessoas num corpo com um espírito, somos um espírito com um corpo momentâneo. É uma frase de Chardin. De Chardin, exatamente. E aqui eu acho que sem essa frase fica difícil a gente conseguir atribuir um sentido maior à nossa vida se a gente olhar só para a matéria, né? Exatamente, e é o que a gente vê muitas pessoas fazendo em suas vidas. Levam uma vida estritamente material, acabam amando coisas e usando pessoas, e tudo que elas acabam buscando e correndo atrás são coisas que a gente não leva dessa vida para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a nossa pátria espiritual. Que legal. Tem uma passagem do Evangelho, né, que diz: buscai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. O que seriam esses tesouros no céu, que são as coisas que de fato a gente leva dessa vida? São as questões morais, as questões espirituais, essas que a gente deveria dar mais importância. As pessoas que param agora nesse momento e focam nessas questões morais e espirituais, essas sim estão investindo bem o tempo. Porque são os valores que a gente leva. A hora que a gente desencarnar, a gente vai levar. Interessante, né? Mas a vida moderna, assim, a televisão, as redes sociais, nos induzem a várias ilusões, né? De que se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu tiver um corpo perfeito, eu vou ser feliz. Se eu for popular no Instagram, eu vou ser feliz. E a gente vê cada vez mais que pessoas que têm tudo isso acabam se deparando com um grande buraco, um grande vazio que não preenche, né? O que realmente preenche a gente e traz o senso verdadeiro da felicidade? É interessante você ter dito isso, porque as pessoas que correm atrás de fama, beleza, de cargo, de dinheiro, elas sempre vão ser infelizes. Sempre. Por quê? Porque se elas não tiverem isso, elas vão sofrer pela angústia de não ter. E se elas tiverem isso, elas vão sofrer pela angústia do medo de perder. Então elas sempre vão sofrer. E assim, eu falei do medo de perder, elas sempre vão perder, porque são valores ilusórios. E elas vão perder nem que seja naquele momento da desencarnação. Então são coisas que a gente perde. O que preenche o nosso espírito, o que sacia o nosso espírito é amar as outras pessoas, é servir, é fazer o bem. Quando a gente faz o bem para as outras pessoas, a gente tem uma sensação de que está fazendo parte de algo maior, está cumprindo um propósito. Então, basicamente, a resposta para a tua pergunta é: nós nos preenchemos quando fazemos o bem para as outras pessoas. Nós crescemos quando ajudamos as pessoas ao nosso redor crescerem também. Que legal. Eu costumo dizer que a felicidade está no progresso. E você disse que no início, né, o sentido da nossa vida é progredir.
E eu costumo falar que esses tesouros nos céus eu divido ele em duas categorias, que são coisas que realmente você adquire e ninguém tira isso de você. Uma é a sua evolução pessoal, a sua evolução moral, a pessoa que você se torna ao longo dessa vida. Esse é seu maior tesouro. E o segundo é o bem que você faz aos outros. Isso, os ladrões, as traças, não têm poder de corrosão sobre esses bens, enquanto que essas outras coisas efêmeras e ilusórias, fama você pode perder, ou você atinge um patamar de fama, mas você passa a se comparar com outra pessoa que é ainda maior que você, então você está sempre infeliz porque sempre vai ter alguém mais. E essa jornada que você menciona é uma jornada única, né? Não é olhando para o vizinho, porque o vizinho tem, é você contra o seu melhor, o seu potencial de excelência, não é? Sim, e muitas pessoas se perdem porque ficam olhando mais para o outro do que para si mesmo. E acabam, inclusive nos relacionamentos, por exemplo, brigando com as outras pessoas e batalhando com as outras pessoas. E isso é algo muito covarde, muito incorreto, porque a verdadeira batalha não tem que ser com os outros. A verdadeira batalha que nós devemos travar é nós conosco mesmo, com as nossas más tendências. Essa sim que a gente precisa, essa batalha que a gente precisa travar. Esse é o bom combate, né? É o bom combate. Kardec tem uma frase que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em combater as suas más inclinações, né? Então, todos nós nascemos imperfeitos e com certas tendências nocivas, e é nosso dever moral combatê-las durante essa evolução, durante esse período que estamos encarnados, para que ao final da nossa jornada, e como você falou, ela é muito incerta. Apesar de, por exemplo, eu tenho 40 anos e outra pessoa tem 60, 80, eu não sei quanto tempo aquela pessoa tem no futuro e quanto tempo eu tenho. Amanhã o Senhor pode me chamar. Então, que tem até uma oração bonita, né? Que o Senhor nunca me surpreenda com um desejo de vingança no coração, que eu esteja sempre pronto se o Senhor quiser me levar hoje, que eu esteja em paz de espírito. Mas no dia a dia é muito difícil, né? Como é que a gente faz para manter esse contato consciente com a importância de viver de acordo com as regras da vida espiritual? Um problema nosso muito grande hoje em dia é que a gente vive no piloto automático. Então as coisas acontecem ao nosso redor e a gente nem percebe. Se nós colocarmos na ponta do lápis, nós temos centenas de oportunidades por dia para fazer o bem. Só que a maioria a gente nem sequer percebe, porque a gente está muito ensimesmado aqui nos nossos problemas, no nosso umbigo. Então é aquela situação que, sei lá, eu poderia segurar a porta do elevador para alguém, mas eu nem vi que tinha uma pessoa chegando ali próxima do elevador. Eu nem vi, porque eu estou sempre preocupado eu comigo mesmo. Então, a primeira questão é sair do piloto automático. É começar a observar as coisas ao meu redor, porque dessa maneira eu vou conseguir observar melhor. Inclusive, vou observar melhor quais são as minhas más tendências, quais são os meus preconceitos, o que eu preciso trabalhar em mim. Vou observar melhor as oportunidades para poder parar e ajudar as outras pessoas. A resposta para a tua pergunta é: precisamos sair do piloto automático. A nossa agenda sempre lotada, é sempre muita coisa, mas se for ver, o que tem de substancial na nossa agenda? É aquilo que a gente estava comentando antes, né? Às vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, faz mil coisas e ao mesmo tempo tem aquele sentimento de improdutividade, de vazio, assim. Fiz tanta coisa, parece que eu não fiz nada. É justamente pela falta, né, de você avançar em direção a esses objetivos mais nobres aí, que é a evolução moral, fazer o bem às pessoas. Mas essa questão do piloto automático é até legal que você cite. Eu também uso bastante esse tema, porque nós de fato vivemos de um modo inconsciente, automático. E às vezes, ao longo de anos, né, a gente passa assim, quando você vê, poxa, passaram 10 anos da minha vida, eu tô meio que no mesmo lugar, ainda patinando, buscando alguma coisa. Para as pessoas que estão nos ouvindo ali, o que a gente pode recomendar para... Porque o piloto automático, tudo bem, agora que eles estão aqui prestando atenção na gente, faz muito sentido, a gente vive no piloto automático, eu preciso realmente tomar consciência, estar mais atento às oportunidades ao meu redor, mas desligando a câmera a gente já meio que volta para o piloto automático. Que gatilhos, que técnicas a gente pode ter como parte do nosso dia a dia para estar sempre retomando esse foco? Oração. A oração é fundamental porque a oração faz com que a gente eleve o nosso padrão vibratório.
elevando o nosso padrão vibratório, a gente fica ali afinizado com espíritos melhores que podem nos intuir, nos inspirar, e isso é muito útil em nossa vida. Uma outra questão é ouvir as outras pessoas. A gente está em constante relação e muitas vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente não presta atenção nelas de fato. Então, estar com alguém é estar com alguém, né? E sempre observando o que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir, porque muitas vezes nós somos as ferramentas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. E você mencionou uma habilidade que eu costumo falar também no meu trabalho, que é saber escutar. Escuta ativa. É algo que está ao alcance de todo mundo, não requer formação em universidade, não requer nada. Requer só a tua atitude de estar presente e, de fato, ouvir de coração aberto, sem julgamentos, com indulgência, aquele colega, aquele amigo que está ali. Mas no dia a dia parece que é meio diferente, né? As pessoas estão tão aceleradas que eu não estou escutando o que você está me falando. Eu estou esperando a minha vez de falar. Então, se está falando, eu já pensei na minha resposta e depois no que você vai... Eu já fiz toda a minha conversa aqui, eu estou só esperando acontecer. E você não para dedicar atenção e praticar a escuta ativa, que é quando você se esforça para prestar atenção no outro, né? E se a gente observar a conversa de duas pessoas, normalmente a segunda ou interrompe, né? Ou espera a vez dela falar e muda completamente o assunto. A primeira chega querendo contar o que ela vai fazer no final de semana agora. Não, mas eu vou... É que nem eu te interrompi agora, assim, né? A pessoa faz bem de uma maneira grosseira, né? A segunda já muda o assunto para contar o que ela vai fazer no final de semana porque ela se considera mais importante e faz coisas mais interessantes. Então, essa escuta dessa maneira... é um egoísmo. É verdade, você pensa assim, né? Nossa, eu vim aqui para te contar um problema, para compartilhar um problema com você, alguma coisa está me angustiando. Você, entre aspas, ao invés de me acolher e me ouvir, não, mas você não sabe o que eu tô passando. O meu problema é muito maior. Ah, porque a minha esposa... Não, você não sabe que a minha esposa tá... Não, porque eu tô com... Não, mas você não sabe o meu chefe. A gente tem essa tendência egocêntrica, né? De não ouvir o outro, de querer só viver gravitando em torno do nosso próprio umbigo. Sim, e existem duas formas de você ouvir as pessoas. Tem o ouvir ativo e ouvir passivo. A pessoa que ouve de forma passiva é exatamente isso. Faz julgamentos, pensa em maneiras de desviar a conversa para que ela se torne mais prazerosa para ela, ou em maneiras de terminar logo a conversa, né, para cada um tomar seu rumo e ir embora. E o tempo inteiro fazendo aquilo que você comentou agora há pouco, de julgamento. Já a pessoa que ouve de forma ativa, ela freia todo o ruído interno. Porque pensa assim, ó, a gente passa na nossa mente 4 vezes mais pensamentos, né, do que a pessoa que está falando. Então, a pessoa que está ouvindo tem que frear todo esse ruído interno. E a principal característica do ouvir ativo é a empatia. Quem está ouvindo se coloca no lugar da pessoa que está falando, sem fazer julgamento. Aí, esse ouvir sim, esse é uma bondade. E como as pessoas por aí estão precisando de ouvidos bondosos para que elas possam fazer a catarse, fazer o desabafo, né, e poder se livrar de algumas cargas que elas estão. Você veja, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né, simultaneamente, porque você usou a palavra ativo, que realmente representa esse esforço interno proativo de frear esses ímpetos naturais que fazem parte do nosso automatismo, para não, deixa eu me desarmar, me desnudar aqui para ouvir sinceramente o que a pessoa está querendo falar. A vida, ela é simples, e é isso que eu coloco muito no livro. A vida é simples, mas a gente que complica ela. Por que você diz que a vida é simples? Assim, no livro eu dou vários exemplos de como que a gente complica. Por exemplo, eu preciso que alguém me peça desculpa para eu desculpar o outro. Eu não preciso. Eu posso desculpar o outro sem qualquer pedido. O que está no meu controle? O pedido de desculpas do outro ou o meu desculpar? O que está no meu controle é o meu desculpar. E olha como a gente complica as coisas. A gente se preocupa mais com o pedido de desculpas do outro, que não está no meu controle,
do que com o meu desculpar que está no meu controle. Então, são questões assim que a gente vai complicando. Você sabe que eu sou um adepto, assim, um admirador da filosofia estoica. E para quem não está familiarizado, o estoicismo prega justamente isso. Você deixa aquilo que não faz parte do meu controle, não deve ser fruto da minha preocupação. E aí eu volto totalmente o meu foco para as coisas que estão sob o meu controle e o meu alcance. E um exemplo que você mencionou é essa questão do perdão, né? Exatamente. E tantos outros que a gente poderia dar. E você falou de uma questão agora que é a preocupação. Como a gente se desliga do agora, que é o momento real, o momento que existe, e fica preocupado com coisas que podem vir a acontecer, podem dar errado, e começamos a inventar mundos ilusórios e sofremos com isso. Sofremos de forma antecipada. Isso tem muito a ver com ansiedade. Que é um mal muito grande hoje, né? Que é um mal muito grande. Junto com a depressão, a ansiedade é um mal muito grande. Eles falam assim, né? A gente se preocupa com 99% de coisas que jamais acontecerão e estão nos fazendo mal, sendo que elas nem vão acontecer. Mas ao mesmo tempo, essa ansiedade, ela para muitas pessoas, tem um sentimento de ser algo incontrolável, né? Exato. E nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para agir no hoje e, agindo no hoje, reparar o ontem e construir um amanhã melhor. Só que a gente precisa agir no hoje. E muitas pessoas paralisam no passado e ficam lá com a sua vida estagnada, ou ficam inventando futuros alternativos, mas sem construir nada hoje. E se eu não construo, né? Se eu não semeio, como é que eu vou colher? Tudo tem a ver com a palavra disciplina, né? Na questão de você conseguir manter o foco no presente, conseguir, por exemplo, sair do automatismo que a gente mencionou e viver de um modo mais consciente. A gente tem que domar a nossa mente, disciplinar a mente, né? Porque a nossa tendência é que nem estão com atenção aqui, desligou, já chega o cachorro latindo, o filho pedindo coisa, não sei o que, a gente já volta para aquele padrão estabelecido no nosso cotidiano. E aí reconhece, volta pro foco. É um pouco da meditação. Não sei se você gosta de meditação, não, mas meditação é um pouco isso. As pessoas acham que meditação é você ficar se forçando a não pensar nada ali. E não é isso. É você observar seus pensamentos. Você saiu do foco? Tudo bem, sem julgamento. Reconheça, volte pro foco. E assim você vai como se fosse um cavalo que você vai domando assim, e aos poucos ele vai ficando mais leve, suave, assim. Que papel que a disciplina tem nesse nosso bem viver? Total. E eu coloco muito isso no livro. Como que a gente vai colocar em prática os ensinamentos de Jesus hoje sem disciplina? Jesus esteve conosco aqui fisicamente há 2000 anos. Jesus ensinou o quê? Perdoar, fazer o bem para todo mundo, desprendimento dos bens terrenos, fazer para o outro aquilo que a gente deseja para nós mesmos, benevolência para com todos, enfim. Ensinou um monte de coisa que todos nós conhecemos. Todos nós concordamos. Sabemos que é o correto, o caminho correto. E nós praticamos. A gente só vai conseguir ser um verdadeiro cristão se, no mínimo, a gente se esforçar para colocar esses ensinamentos do mestre em prática. Senão, se a gente sequer se esforçar, a gente é um cristão apenas de rótulo e apenas de fachada. Então, o esforço, a disciplina tem papel fundamental. Se uma pessoa vem, pisa no meu pé, e eu, sem titubear, devolvo esse pisão, isso é olho por olho, dente por dente. E como a gente faz isso em nossa vida? Vem uma pessoa e nos ofende, e a gente já devolve a ofensa. Olho por olho, dente por dente. Então, a gente precisa, no mínimo, esse esforço para começar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E eu costumo dividir em 2 tipos de esforços, né? O racional, por exemplo, o Espiritismo ensina amai-vos e instruí-vos. Então, a gente tem que buscar o aprimoramento intelectual também. Então, a gente tem que ter o esforço, a disciplina de ler o Evangelho, de buscar, de ter leituras edificantes, de buscar o conhecimento, a evolução. Mas tem um outro tipo que é mais difícil, que é aparentemente incontrolável, que é a questão emocional, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pisou no teu pé e você tem um sentimento, e a emoção é mais difícil de você controlar do que no racional, porque mexe com coisas que você teoricamente não controla. Você controla o seu esforço em tentar domá-la, mas a aparição dela você não controla, porque são coisas que a gente já carrega, né? Então, assim,
o que acontece? Eu preciso pensar antes de agir. Porque se eu ajo sem pensar, aí eu estou seguindo pelo caminho do instinto. A partir do momento que eu parei de pensar, vamos lá, eu levei o pisão no pé, e eu parei de pensar, respirei fundo, eu penso assim, ó, a minha vontade é devolver o pisão. Mas se eu devolver o pisão, eu estou indo contra os ensinamentos de Jesus, a situação vai ficar ruim, vai ficar pior, e a gente vai ficar pisando no pé um do outro. Então, eu começo a agir em virtude de uma obrigação moral. Eu devo perdoar. Eu devo. E não devolvo o pisão. Respiro fundo, seguro. Ou num exemplo lá que alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, eu respiro fundo e não devolvo a ofensa para a pessoa. E esse eu devo, depois de muito insistir, ele vai virar eu quero. Através da disciplina, né? Através Muitas da vezes disciplina. eu devo, se disciplina, mantém, uma hora vai virar eu quero. Frase de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, disciplina, opa, vai chegar na espontaneidade. A disciplina está no comportamento. Comportamento eu controlo. Depois de muito controlar o comportamento, eu consigo controlar aí o sentimento. Interessante. Tem uma história que eu gosto de contar que corrobora bem com essa questão, que é de uma nora e de uma sogra. A nora só queria fazer uma coisa: matar a sogra. E ela queria fazer isso de uma forma que ninguém desconfiasse que foi ela. Então ela vai num sábio e comenta o caso com o sábio, e o sábio fala assim: olha, eu tenho a solução para você. Tá aqui esse líquido, tudo que a tua sogra for beber, você vai colocar uma gotinha, escondida. E ao mesmo tempo você vai começar a se comportar bem diante dela. Em 1 ano tua sogra morre. 1 ano? 1 ano. Ela achou muito, mas tudo bem. Voltou para casa e já começou. A sogra ia beber chá, ela ia lá escondida e uma gotinha daquele líquido no chá. Café, qualquer líquido. O que a sogra fosse beber, ela pingava. E começou a se comportar bem diante da sogra, se comportar bem. Dali um tempo, o que aconteceu? A sogra virou a melhor amiga dela. E ela voltou correndo no sábio. Sábio, pelo amor de Deus, eu não quero mais matar minha sogra. Ela virou minha melhor amiga. Só que no começo, eu estava pingando aquele líquido. E agora eu estou preocupada. O que esse líquido que eu estava pingando vai poder fazer com a minha sogra? Eu não quero que aconteça nada de ruim com ela. E o sábio falou: fique tranquila. Aquele líquido que eu te dei era água. Você não vai fazer mal nenhum para tua sogra. Mas eu sabia que a solução dos teus problemas estava no teu comportamento. Ajustando o teu comportamento, você ajusta o teu sentimento. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Como que eu vou conseguir amar uma pessoa? Não é sentando numa cadeira, cruzando o braço e ficando esperando e ficar esperando nascer o amor por essa pessoa. Porque não vai nascer. Vai nascer de que forma? Eu indo, me relacionando com essa pessoa, me comportando bem diante com ela, e esse comportamento positivo vai gerar o sentimento positivo. E o desafio é se comportar bem ainda que a outra pessoa não corresponda, né? Exatamente. Porque você faz por você, não pela outra pessoa, pelo dever. É muito fácil ser paciente, bom, respeitoso com as pessoas que nos fazem o bem. Aliás, é fácil demais, porque trata-se de uma reciprocidade. O grande desafio é colocar em prática essas virtudes todas com as pessoas que nos fazem o mal. E é exatamente isso que Jesus vem ensinar para a gente. Se saudarem somente aqueles que vos saudam, os publicanos também não fazem, né? O que vocês estão fazendo a mais? Então, Exatamente. está estagnado. E Gia, qual que é o papel do autoconhecimento nessa jornada também? Porque você mencionou ali, por exemplo, talvez eu, Paulo, não tenha dificuldade. Se a pessoa pisou no meu pé, eu não brota um sentimento muito grande de revolta, de eu querer revidar. Para mim isso é mais tranquilo. Agora, se, por exemplo, tem outra coisa, uma inveja, poxa, eu vejo a pessoa ali, eu cobiço que ela tem, alguma coisa assim. Qual que é o papel do autoconhecimento em você se conhecer, saber quais são suas pedras de tropeço específicas para você poder concentrar seus esforços nela? Autoconhecimento é o primeiro passo.
Como é que eu vou mudar alguma coisa se eu não sei o que eu preciso mudar? Então, esse esforço de autoconhecimento, ele é vital para a nossa reforma íntima. E a melhor dica em relação ao autoconhecimento que a gente tem em toda a literatura espírita está na resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quem dá a dica é Santo Agostinho, que ele fala assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Todas as noites eu colocava a cabeça no travesseiro, analisava como foi meu dia, as coisas boas que eu fiz, as coisas ruins que eu fiz, o bem que eu deixei de fazer, que já é o mal, e tudo que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Então calcule, Santo Agostinho fazia isso todo dia. E é por isso que ele se conhecia. E a gente faz um exercício de interrogar a nossa consciência como esse. A gente vai vivendo a nossa vida no piloto automático, sem parar para pensar. E tem gente que nem sequer naquela época de Réveillon, final de ano, início de ano, pensa assim, ó, puxa vida, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que me cercam? E se a gente leva a vida dessa maneira, fica muito complicado. Tem gente que diz assim, ó, eu sou de determinada forma e não vou mudar. Quem quiser ficar perto de mim vai ser desse jeito. Aí é muito complicado. Você sabe que às vezes eu fico pensando, essa prática de Santo Agostinho é tão simples, né? 4 perguntinhas, uma leva 5 minutos que você faz à noite ali antes de dormir. É algo ao alcance de todos, todo mundo que está nos assistindo. Meu e seu, ainda assim, algo simples que vai nos trazer muito bem, vai nos trazer para o foco, vai nos fazer com que nós permaneçamos em constante evolução no caminho do Evangelho. Ainda assim, 0,01 que vai acabar de fato fazendo isso. É que a gente é preguiçoso. É mais fácil a gente varrer toda a sujeira ou assim, limpar um ambiente ou colocar debaixo do tapete. Então, quem é preguiçoso é a preguiça, é o comodismo, é a preguiça da alma, a falta de alma naquilo que se faz. É mais fácil, é o caminho mais fácil. Varre para debaixo do tapete, finge que não possui essas vicissitudes da alma e continua vivendo a sua vidinha desse jeito, com dias mais ou menos interessantes, do que fazer realmente um exercício de limpeza, de transformação de defeito em qualidade, de vício em virtude. E aí é mais um benefício da disciplina, né? Porque quando você desenvolve a disciplina, você se torna automaticamente menos preguiçoso, né? Exatamente. Divaldo Franco falava, acho, disciplina é poder. Quem tem disciplina tem poder de realização. Consegue economizar dinheiro, consegue ler livro, adquirir conhecimento, melhorar seu comportamento. Então você veja, né? A disciplina a gente vê como uma coisa mais militar, assim, do exército. Mas ela vai muito além disso, né? Ela é a chave para a gente abrir muitas portas na nossa vida. Exato. Vamos colocar que o autoconhecimento é o primeiro passo, que a gente aí vai descobrir o que a gente tem de defeito para a gente corrigir, e a disciplina é o que vai fazer com que a gente continue no caminho dessa corrigenda. Você veja, eu vou trazer um autor aqui, na verdade, do business mesmo, que eu trabalho com empresas, sou consultor, e Peter Drucker, que seria o pai da administração, ele falava que um dos melhores caminhos para você obter o autoconhecimento também é através da análise de feedback. Você pegar uma pessoa que realmente te conhece e você se colocar numa posição de humildade, falar, olha, me ajuda a enxergar os meus pontos cegos. Onde na sua opinião, eu preciso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? E você veja que a atitude legal, isso é utilizado no contexto de empresas também, quando você pede para um líder, mas isso vale para o seu pai, para sua esposa, para o seu filho, né? Olha, onde que você enxerga que eu posso ser uma pessoa melhor? E essa informação vai trazer coisas muito valiosas para você, desde que você se desarme nesse momento, esteja aberto a escutar e não a rebater, porque a nossa tendência é ouvir um feedback, não, mas é que eu faço isso por causa disso. Não, mas é que você não está... Não, escuta, analisa, descarta depois. Mas é uma ferramenta poderosa também para o autoconhecimento, né? Com certeza. E agora, juntando o Peter Drucker com o Evangelho, tem os nossos, entre aspas, inimigos, que nenhum interesse tem em mascarar as advertências e é muito mais franco. Então a gente precisa ouvir, inclusive, o que os ditos inimigos estão falando da gente. E o que você falou é primordial, se desarmar. Porque a gente é muito armado, fica muito na defensiva
E E não às aproveita. vezes, e acaba não aproveitando, exatamente. E às vezes é um tesouro que é um presente que o inimigo ali, entre aspas, está nos dando. É. E você falou no início da nossa conversa que, nosso tempo passa rápido quando a gente tá batendo esse papo. É, que a vida é simples, mas o fato de ela ser simples não quer dizer que ela seja fácil, certo? Mas a gente complica também. A gente complica. Ou digo fácil no sentido de ausente de sofrimentos. Porque nós estamos aqui também para resgatar no mundo de provas e expiações. Aí qual que é o papel do sofrimento na nossa evolução? Perfeito. E agora eu quero juntar com Jesus, tá? Então, a vida com Jesus é um caminho iluminado. Tem ali obstáculos? Tem obstáculos. Mas com esse caminho iluminado, eu consigo observar melhor o obstáculo e superá-lo. Diferente do que a vida sem Jesus, que é como se fosse um caminho escuro. Tem obstáculo? Tem. Só que, como está escuro o caminho, eu vou tropeçar, vou Muito mais. cair, vou tropeçar muito mais. Então, é colocar Jesus na vida. O obstáculo está ali, mas a gente daí tem condições de visualizá-lo, entendê-lo, compreendê-lo e superá-lo. E para a gente fazer isso, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer Jesus, os ensinamentos, isso é mergulhar na palavra do A Evangelho. gente conhece. A Isso. gente conhece. Exatamente. A gente conhece desde o nosso instinto, né, que foi depositado por Deus ali na nossa consciência, que já diz assim quando a gente está agindo bem ou mal. A gente conhece o Evangelho, aqueles, uns mais, outros menos, né, porque nós tem pessoas que têm já por hábito conhecer a palavra, ler o Evangelho, e tem gente que também falha um pouquinho nessa parte. Mas principalmente em conhecendo, aplicar na prática, né? E interiorizar. É uma coisa que é aqui para dentro. Não pode ficar um discurso da boca para fora, uma coisa externa. Não. Tem que ser uma construção interna. Senão é como os fariseus lá também, que eram hipócritas, né? O sepulcro caiado, e eram muito atentos a normas, a serem vistos, a rezarem nas sinagogas, a jejuarem para serem vistos. E na verdade é uma, como eu falei no começo também, né, não é uma disputa com o vizinho, com tal. É interno o jogo, né? É você Exatamente. contra você mesmo e é Deus olhando, assim. Se você passa a observar sua vida dessa maneira, você acaba se blindando contra certas ilusões, né? Exatamente. Que legal. E olha, me fale como é que as pessoas, esse livro aqui, pessoal, achei muito interessante, sobretudo para os temas de hoje. A gente está chegando na parte final aqui da entrevista, mas eu queria que você também mandasse uma mensagem em relação a tantos jovens, adolescentes, e eu sou pai de adolescente, sou pai de criança, que hoje estão completamente perdidos e sentindo um vazio existencial muito grande porque foram ali, caíram nesse canto da sereia do TikTok, do Instagram e hoje tem uma rotina com a cara colada no celular e afastado da espiritualidade e vivem uma vida rasa, nihilista, onde não existe esse senso de desenvolvimento, de procura, de glória, de coisas assim. Como é que Qual que seria o caminho para resgatar esses jovens e trazê-los para esse tipo de questionamento? O caminho da dopamina fácil, que é o que as coisas do celular estão trazendo pra gente, né? Que é muito sedutor e muito tentador e está arrastando uma multidão aí para essa armadilha, né? Para essa armadilha e estamos tropeçando. Exatamente. Então, é sair um pouquinho, desliga um pouco o celular e vai olhar a situação de outras pessoas. Quando a gente faz um serviço voluntário, seja na casa espírita, seja numa casa de longa permanência, o que o pessoal chamava antes de asilo, seja num orfanato, quando a gente vai ver a realidade dessas pessoas e o tamanho dos problemas que essas pessoas enfrentam, o que acontece automaticamente? Os nossos problemas, eles ficam menor. Mas a gente precisa agora deixar de lado essas questões todas que você colocou ali, de TikTok e tudo mais, e se colocar à disposição do trabalho, arregaçar a manga. Que a sensação do dever cumprido, a sensação de estar fazendo alguma coisa, também é muito agradável para a pessoa. E ela vai tomando gosto. Porque eu vejo o celular, as redes sociais. No Brasil, nós tivemos grandes avanços contra o tabagismo. Quando você era criança, eu era criança, você lembra que era muito comum as pessoas fumarem em ambiente fechado. Tem avião, aeroporto, restaurante. E hoje é uma coisa muito rara de se ver pessoas fumando, né? Então, foi uma batalha boa que a gente conseguiu ter grandes avanços. Em compensação, parece que o diabo não descansa também, né? Trocou o vício. Trocou? Sai um, entra outro no lugar, né? Sim, exatamente. E hoje o dano da saúde mental de jovens aí é terrível, né? Uma epidemia generalizada que nós temos. E uma questão muito importante
A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como que um pai quer convencer o filho a largar o celular? Primeiro, o pai precisa largar o celular. E aí o estoicismo, aí tá no controle dele, né? Ele pode dominar isso. Exatamente. E assim, quantos pais que não perdem os filhos para ficar nessa dopamina fácil que a gente falou? Também. Realmente é uma briga do mundo moderno, né, que a gente está tendo, mas por isso que eu vejo tão importante esse resgate a certos valores, a certos questionamentos aí, um olhar voltado para a vida espiritual, porque realmente, com respeito a todos os ateus, aqueles materialistas, eu vejo uma vida muito pequena, muito sem sentido, se fosse só essa matéria, se fosse só isso. E eu prefiro acreditar em uma vida eterna, em uma vida imortal, em uma vida na presença de Deus. E isso faz com que a gente viva muito mais preenchido interna, ainda que tenhamos nossas dificuldades, nossos sofrimentos, né? Mas que por isso eu te parabenizo, Gia, por esse trabalho tão legal, porque vejo como muito salutar, pertinente, necessário para os tempos atuais. As pessoas que quiserem adquirir seu livro, como é que elas podem fazer para... Tem até uma degustação que as pessoas podem baixar para ler e depois para adquirir. Como é que faz? Bom, uma forma que qualquer um de qualquer lugar do Brasil tem é através da editora, a Editora M. Vai no site da editora e faz a aquisição por lá. E aí quem está mais próximo aqui em Curitiba, em todos os lugares, em todos os centros que eu vou dar palestra, eu sempre levo alguns exemplares e vendo ali após a palestra. Mas, assim, pelo site da editora é algo acessível para todo mundo. Legal. Ele tem a versão na Amazon, no Kindle? Tem. Esse também é outro. Eu sou adepto do Kindle também. Eu gosto que qualquer livro, clicou, começa a ler, né? Então tem essa facilidade também. Olha, Gia, então eu agradeço muito aqui o nosso bate-papo e... Paulo, vou me intrometer Por favor, aqui o chefe falando, a gente Vou dar escuta. mais um minutinho aí. É porque existe a destinação dos recursos desse livro. É muito legal que o Jean fala sobre isso. Como é que é? Tá. Quem comprar direto com a editora vai acabar auxiliando daí uma instituição lá do interior de São Paulo. Que trabalha com qual causa especificamente? Não recordo agora. Tá, tudo bem. É da editora direto lá, É o trabalho da editora, não é seu, é da editora. Exatamente. Tá. Mas Quem algum comprar trabalho direto- social vai ser... Exatamente, Legal. é um trabalho da editora. Legal, então. E quem comprar direto comigo auxilia daí a Escola Especial São Camilo, que trabalha com pessoas com deficiência intelectual, aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba. E dependendo a casa espírita, aí eu sempre faço um acordo de o lucro também ficar metade para a escola especial e metade para o centro que está Legal. abrindo as portas para vender. O CEPEC, por exemplo, em Curitiba, o Caminhos do Bem do Uberaba, em Curitiba também, são exemplos de casas que também são auxiliadas com a venda do livro quando compram direto comigo. Que legal, Jean. Então, olha só, pessoal, além de você estar fazendo um grande bem a você mesmo por ter essa leitura enriquecedora, você também vai estar contribuindo para causas muito nobres, tá? Mais uma vez, peço para que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E para finalizar, gostaria de abrir um espaço, Jean, para você deixar sua mensagem final aí aos nossos espectadores. Perfeito, é uma homenagem mais do que justa. Esse livro aí tem muito dedo da dona Zélia Baruffi, que desencarnou pouco tempo depois de eu lançar o livro. Ela é um expoente do movimento espírita aqui de Curitiba e amiga da família. E no que eu terminei de escrever o livro, os meus pais, né, meu pai e minha mãe, que eu devo muito também, a minha mãe sugeriu mandar para a dona Zélia Baruffi, que validou o livro e me ajudou a mandar para a editora e tudo aconteceu, sabe? E o livro está aqui hoje. Que legal. Fica registrado, então, a homenagem à dona Zélia já desencarnada, mas que aqui com certeza permanece viva através desse livro, do trabalho que ela deixou. Gia, muito obrigado, um prazer ter você aqui, muito legal o seu trabalho, que você continue sempre amplificando aí essas mensagens do Evangelho tão importantes no mundo de hoje, que Deus abençoe sempre o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco em mais uma edição do nosso programa Enfoques da Vida. Eu sou Paulo Machado, é um grande prazer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e até uma próxima oportunidade.